Vou preparar uma panqueca com ricota e espinafre. A panqueca a gente começa pela massa, isso porque ela precisa descansar um pouquinho. Isso é uma dica, viu? Eu já te explico por quê. 1,5 xícaras de leite. Os ovos eu sempre prefiro quebrar fora da massa, assim. Se ele não estiver bom, a gente não perde o leite. Então são 2 ovos e eu vou colocar 1 xícara de farinha. Aqui tem meia, por isso que eu tô colocando 2, tá? Mas é 1 xícara de farinha. Uma pitadinha de sal e agora tá pronta para bater. A gente bate a massa só até ela ficar homogênea e agora ela precisa descansar o máximo que der. Se possível, deixa fora da geladeira até 1 hora. Nesse tempo, o glúten se acalma e deixa a massa mais leve e úmida. Enquanto a massa descansa, eu vou fazer o recheio. Claro que quem quiser usar espinafre congelado pode, mas aí tem uma diferencinha de sabor. A gente lava espinafre como se fosse folha de salada. E aí pode colocar vinagre ou aquela solução que a gente compra no supermercado. Depois eu gosto de deixar de molho na água por uns 10 minutos. Enquanto ele fica de molho, eu vou preparar a ricota. Aqui tem mais ou menos meio quilo. É só amassar assim com um garfo, de qualquer jeito, e tá pronto. Como a ricota é um queijo levinho, nada salgado, eu já vou temperar com um pouquinho de sal e pimenta. Meus segredinhos. Vou colocar um pouquinho de uvas passas, mais ou menos 1/4 de xícara, não precisa ser muito. Eu vou colocar um pouquinho de rum para hidratar as passas, mas se você preferir, pode colocar água. Bom, o espinafre já ficou uns 10 minutos de molho, a gente pode escorrer. Aliás, acho que eu já comentei aqui que eu prefiro tirar as folhas do que escorrer a água. Assim, as sujeirinhas ficam todas no fundo da tigela. Vou deixar a panela esquentar um pouquinho para colocar o espinafre, mas não vai gordura nenhuma, nem óleo nem manteiga. A gente só vai murchar as folhas no calor dessa frigideira antiaderente. Parece muito espinafre, né? Mas você vai ver que dá certo. Elas vão soltar bastante água e o legal é a gente deixar secar, mas sem cozinhar demais. Para deixar o espinafre bem crocante, eu ainda vou deixar escorrendo um pouquinho na peneira. Enquanto isso, eu vou picar um dentinho de alho. Um fiozinho de azeite aqui, só para o alho não grudar. A panela não precisa estar muito quente, porque a gente só vai dar uma perfumada no azeite com o alho. Não precisa ficar dourado. Nesse ponto a gente coloca as passas com o rum, mas é muito importante tirar a frigideira da chama para não ter perigo de flambar, tá? Tá vendo? O álcool evapora todo. Aí o espinafre pode ir para a frigideira com o fogo desligado. Tá na hora de temperar com sal e pimenta do reino. Já se passaram uns 15 minutos, a massa já descansou, tá na hora de fazer os discos de panqueca. A gente só vai untar a frigideira, não precisa colocar aquele monte de gordura. Por isso eu gosto de usar um pincel. Agora, se você quiser calcular mais ou menos a medida, é um pouquinho menos do que uma concha pequena por disco. Só colocar e fazer um movimento circular, assim. E aí deixa em fogo baixo. Por algum desses mistérios da culinária, parece que as 2 primeiras panquecas nunca dão muito certo. Ou elas ficam cozidas demais, ou elas ficam cruas. Então, essas 2 primeiras pode dar para a criançada.
Quando essas bolhas de ar começarem a aparecer, tá na hora de virar para dourar do outro lado. Como a panqueca ainda vai pro forno, eu vou deixar ela um pouquinho branquinha. Se eu fosse servir, por exemplo, no café da manhã ou como sobremesa, aí sim eu deixaria ela mais um tempinho. Você viu que para virar a panqueca a gente não precisa fazer igual um desenho animado, jogando ela para cima. É só usar a espátula de borracha. O processo todo demora uns 3 minutos por panqueca e essa receita aqui rende uns 10 ou 12 discos. Agora eu coloco mais ou menos 2 colheres de sopa para rechear cada panqueca. Na pontinha eu espalho e aqui eu quero enrolar bem firminho, assim, bem justinho, para ela não desenrolar no prato. Só isso. Uma colher bem cheia ou 2 colheres assim, mais rasinhas. E se você quiser deixar essa receita bem chique, é só chamar de crepe ao molho bechamel. Antes de fazer o molho, que é rapidinho, eu vou pré-aquecer o forno a 180 graus. Eu começo fazendo uma misturinha que se chama roux e ela serve para engrossar o molho em vez de a gente usar amido de milho, por exemplo. Então eu vou colocar a manteiga, são 3 colheres de sopa e eu vou usar exatamente a mesma quantidade de farinha de trigo. A gente fica mexendo essa mistura uns 2 minutinhos para cozinhar a farinha. Quando chega nesse ponto, eu coloco 1 litro de leite frio e de uma vez. Agora tem que mexer bem e rapidinho para não formar aqueles gruminhos. Molho branco empelotado não dá, né? Mas se empelotar, sabe qual é o truque? É só bater no liquidificador. Depois que o molho começa a ferver, ele ainda precisa cozinhar por uns 15 minutos. Hora de temperar com sal, pimenta do reino e a mágica noz moscada. A noz moscada é o tempero clássico do molho bechamel. Um pouquinho de sal. Até em sobremesa, a qualquer hora eu vou colocar pimenta. E tá pronto. Eu não coloquei todo o molho na panqueca, eu deixo um pouquinho para a hora de servir. Aqui vai o queijo ralado, que deixa qualquer receita mais gostosa. E ele dá um douradinho lindo para essa panqueca. Pode colocar umas 2 colheres de sopa. As nozes são opcionais, mas que ela dá um charminho para a receita, ela dá. O forno tá quente, em 15 ou 20 minutos a panqueca vai estar no ponto. Se o seu forno tem um daqueles gratinadores na parte de cima, nos últimos 5 minutos pode usar. A casa já tá perfumada, o prato tá pronto para foto.